até brinco muito que as pessoas falam para mim, nossa, Rafa, você é bruxa, você adivinhou. E eu não. Teu inconsciente é que derramou aí a informação para você, para te ajudar, para te curar, né? Então a gente faz esse momento que é muito forte, importante, esse primeiro encontro. E o segundo encontro a gente faz um alinhavo, né? No segundo encontro eu trago uma orientação terapêutica sobre aquilo que despertou em você no conto, né? E aí eu trago outras ferramentas também para a gente trabalhar profundamente a questão do teu feminino ferido, do teu feminino machucado. Onde é que está essa porção masculina? Então, eu vou explicando para as pessoas como é que é a profundidade da alma feminina. A alma feminina, nós somos mulheres, mas nós carregamos uma energia masculina que nos leva para o mundo, para o trabalho, para a realização. Então, eu também vou trazendo a questão da terapia transgeracional, porque tudo começa antes de nós nascermos, tudo começa no nosso pai, na nossa mãe, na nossa família. Então, a gente faz um passeio pela nossa transgeracionalidade, que é quando eu utilizo os recursos da psicogenealogia, que a gente vai olhando profundamente para o nosso clã familiar, tá? E isso tudo, Rafa, mas eu preciso saber disso tudo? Não, o conto ele vai te trazer os símbolos. Ele vai te trazer os símbolos do seu inconsciente. O conto ele só é um provocador para que o teu inconsciente acorde. Então, olha, é muito diferente isso do que você ler, que é maravilhoso, a interpretação da doutora Clarice é maravilhosa, mas você vai lendo sem estar vivendo, né? E a minha proposta nas oficinas é que você vivencie o conto em você. Sim. Eu faço um percurso terapêutico, eu chamo de oficina terapêutica, porque são 2 encontros, cada conto, no primeiro momento a gente desenha a cena que te encantou, que te tocou, que te doeu, que te trouxe uma emoção. Então eu trago esse recurso do desenho, né? Me interessa que você consiga colocar a tua emoção, teu sentimento, a tua dor na grafia num papel. Então eu ofereço você materialize aquilo que foi, né? Aquilo que veio do seu inconsciente. Sim, porque a gente conta o conto, né? Você vai provocando, né? Esse é um trabalho muito forte que a gente vai provocando com a nossa fala, com a nossa vibração, né? A gente está no estado alterado de consciência. O contador ele já está no estado alterado porque ele está tão aquecido e ele precisa aquecer esse grupo. E o grupo fica super aquecido, então eu falo que os nossos inconscientes todos estão conectados. E aí vai passando pelas oficinas, você vai interligando o aprendizado na oficina e eu trabalho terapeuticamente as histórias através de questões que surgem do inconsciente coletivo, daquelas mulheres todas, e do inconsciente particular, individual daquela pessoa. E aí, assim, fiz essa introdução para falar dessa questão do simbólico, da importância que tem para mim, que sou psicóloga dessa linha, né? Essa questão de olhar para o simbólico em tudo para explicar as dores humanas, né? Então, eu sempre percebi dentro do consultório, no trabalho individual, quanto um conto, uma poesia, uma música, um sonho que a pessoa me trazia, falava muito mais sobre ela do que o discurso, né? E você falasse então um pouquinho como é que esse livro chegou. Você é psicóloga há muitos anos, né? Você atende as pessoas no consultório, sempre atendeu mulheres, homens também. E como é que esse livro chegou na sua vida? Qual é a mulher que hoje não precisa curar feridas femininas? Então a gente tem várias pesquisas científicas que nós vivemos 95% muito mais os símbolos, muito mais do inconsciente grande do que só 5% de consciência. Olha, isso é muito louco, né? São pesquisas. E Jung é o meu mestre aí da psicologia que aprofunda nesse quesito de perceber o que os símbolos contam sobre o sujeito. Então a gente vive assim, uma vida muito linear, hipoteticamente linear, não prestamos atenção à simbologia que a nossa cultura nos ensina a romper com o feminino e fazer de tudo para ser aceita pelo masculino, né? Precisamos olhar para um monte de histórias que a gente não resolveu, que a gente não olhou e que foi silenciada, né, nas nossas ancestrais.
as histórias trazem muitos símbolos, né? Então a doutora Clarissa resolve, ela vai se especializando na linha junguiana, nessa questão de olhar para o símbolo das coisas, das histórias, e aí ela resolve olhar para os símbolos que os contos trazem. Olhar profundamente, estudando profundamente a alma feminina. Não uma visão mais feminista, radical, mas uma visão assim, de olhar para a psique feminina. E o trabalho dela, que é essa linha analítica junguiana, é uma linha muito confusa, muito complicada, porque a gente trabalha com o símbolo, algo que não está na linearidade, né? E as questões do feminino através de um viés simbólico que são os contos, né? E aí a gente fala que o que a doutora Clarissa faz, ela resgata algo que sempre existiu, que são as contações de histórias, né? O artista, o cantor, né? Todos os tipos de arte surgiram lá da antiguidade, das pessoas que se reuniam para contar as suas histórias, muitas vezes através de uma anedota, de um conto, de uma música, de uma poesia. As pessoas resolviam seus conflitos através das histórias, né? Dentro do manancial de materiais que nós temos no simbólico, contos é algo que tem a ver comigo, com a minha alma, né? Então eu sempre contei contos para as minhas filhas, a tia ela tá aí, que a minha filha, às vezes ela não lembra tanto porque elas eram pequeninas, mas depois ela mesma começa a escrever histórias, né? E a gente sempre teve essa coisa de livrinhos e para contar a história e tal, e dentro de vários recursos que existem, contos é algo que é a minha praia, que eu gosto muito e que sempre utilizei.